E o Salmo 37 foi escrito por Davi no fim da vida de Davi. Aqui, Davi já é um homem idoso. E quando Davi escreve esse salmo, ele está escrevendo para mostrar como é que um servo de Deus, e ele vai olhar para a vida dele, porque muitas vezes ele foi testado nesse assunto, como é que um filho de Deus, nesse mundo, como é que ele lida com a presença da hostilidade, do mal, como é que ele lida com a iniquidade no mundo e com a iniquidade que parece que prospera na vida daqueles que são rebelados contra Deus. E nós precisamos refletir sobre isso porque hoje é um dia de eleição. Nós temos nossas expectativas a respeito do resultado, mas nós não podemos perder de vista que nós estamos num mundo caído. E no mundo caído, tudo pode acontecer. E da mesma maneira que nós podemos terminar esse dia alegres, esse dia também pode ser um dia que termine com tristeza. E do mesmo jeito que nós podemos de repente terminar esse ano cheio de muitas esperanças, o próximo ano pode trazer muitas desesperanças para o nosso coração. Porque de fato a nossa esperança não pode ser depositada em homens, mas a gente fatalmente acaba fazendo isso de um jeito ou de outro. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você, como Davi deixou para os seus. Alguns comentaristas dizem que Davi na realidade estava preparando, que Davi estava fazendo uma reunião familiar e preparando os seus filhos para governarem em seu lugar. Provavelmente ele estava instruindo aqui para que eles soubessem o que fazer quando eles tomassem o trono, quando eles assumissem o governo. Talvez especialmente com Salomão, ele estivesse se dirigindo e falando com ele na expectativa de prepará-lo para governar e para lidar com o mal. Da mesma maneira como ele fez lá, eu gostaria nessa manhã que nós entendêssemos que Deus está fazendo conosco, nos preparando para lidar com seja lá o que for que vier pela frente. Nós estamos num país onde a iniquidade parece que ela prospera, enquanto que a verdade parece que está sendo sucumbida. E o que a gente faz nesse ambiente? Vamos lá. Pelo menos tem 4 sugestões aqui, elas vão se multiplicar em várias outras, mas eu quero tentar ser breve com vocês. A primeira sugestão: não se irrite com a impiedade que prospera. O nosso Deus é um Deus confiável. Não me irrito e não devo me irritar. É isso que Davi está dizendo. Com os ímpios que prosperam, com suas impunidades que prosperam, porque o nosso Deus é um Deus confiável. A história não saiu do controle do nosso Deus. Não fique irritado, porque o seu Deus continua sendo o mesmo. Ele é ontem, hoje e será para sempre o mesmo. E esse Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus reto, é um Deus que ama a justiça, e Ele é absolutamente confiável. Se a impunidade, se a maldade prospera no mundo, não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus está mal intencionado, não é porque Deus está de alguma maneira ausente, mas é porque isso cumpre um propósito santo de Deus na vida daqueles que vão ser condenados e na vida daqueles que vão ser salvos. Os propósitos são diferentes. Sobre eles é cumulá-los de dívida, e sobre aqueles que são salvos é de alguma maneira prová-los, acrisolá-los, testá-los, para que eles aprendam a mansidão, para que eles aprendam o domínio próprio, para que eles aprendam a confiar em Deus e não a confiar nos homens. Mas é isto que Davi está nos dizendo. Se você observar, veja as expressões que ele usa aí. No versículo 1 ele diz, que é o não te irrites aqui, não te indignes por causa dos malfeitores, nem sinta inveja daqueles que praticam iniquidade, que às vezes a gente sente. Eu sei que você é humano como eu. Às vezes você vê um camarada que faz tudo errado e parece que as coisas dão tudo certo na vida dele. A gente não fica com aquela invejinha secreta lá dentro. Puxa vida, queria ser como esse cara. Eu tento fazer tudo certo e parece que dá tudo errado. E ele faz tudo errado e parece que dá tudo certo. Davi fala assim, nenhum desses caminhos é bom. Nem o caminho da raiva, da irritação contra eles, e nem o caminho da inveja, do desejo de estar no lugar deles. Ele vai mostrar por que você não deve nem se irritar, nem querer estar no lugar deles. Antes, o que ele diz que nós devemos fazer? Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o que é certo. Mas não fica irritado. A impunidade está prosperando, mas nosso Deus é confiável.
Se você tem um lugar onde você deve depositar as suas esperanças, aonde você deve buscar socorro, aonde você deve realmente depositar a sua confiança, esse lugar é em Deus. E nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados o tempo inteiro a depositar nossa confiança em outros lugares. Então, pensando especialmente em política, nós temos as nossas preferências, isso fica claro. Talvez não fica claro aqui, mas no Facebook fica claro para todo mundo. Mas a questão é, nós não podemos confundir preferências com lugar onde nós depositamos a nossa confiança. E nós falamos aqui semana passada, o que nós podemos fazer pelas nossas preferências políticas é interceder a Deus pela vida delas. Para que no mínimo, elas ajam com temor a Deus. Que pelo menos, se elas não temerem mais ninguém, mas que pelo menos elas temam a Deus. Porque se elas temerem a Deus, isso já é um grande passo. Pensando em alguém que tem que liderar um país. Porque o temor do Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Agora, quando não há temor a Deus, aí realmente as coisas estão completamente perdidas. Então, confia no Senhor, mas um outro verbo que você encontra aí, falando a respeito de como deve ser a nossa atitude diante disso, é este versículo 4, que eu acredito que esse é um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia, quando ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Só para você entender, esse verbo é um verbo dificílimo de traduzir, e quando a Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa, eles adotaram essa expressão, que não é a expressão que a gente usa comumente, agrada-te do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Qual que é a expressão? O termo que é usado lá no hebraico é um termo específico usado para descrever como um rei mima os seus filhos. E aí faz todo sentido, porque quem está escrevendo isso aqui é um rei. E ele está escrevendo provavelmente para os seus filhos também. E ele está dizendo para os filhos assim, olha, se contente com aquilo que o papai, que é rei, te dá. Com os mimos que eu te dou. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, ao invés de você ficar com os olhos naquilo que os ímpios estão fazendo, no mal que prospera nesse mundo, sentir raiva, sentir inveja deles, confia em mim e se contente, se sinta agradado com os mimos que eu te dou. E a gente podia parar um pouquinho para pensar nisso. Quais são os mimos que Deus tem nos dado? Desde aquelas questões mais simples da vida, coisas triviais do dia a dia que Deus nos dá todos os dias, nós temos lá no fim dessa linha de coisas que Deus nos faz, nós temos as bênçãos espirituais. Daqui a pouco eu quero ler isso para vocês, é o texto lá de Efésios, capítulo 1, mas vamos pensar nas coisas triviais da vida. Você nasceu dentro de uma casa, teve uma família, teve um pai, teve uma mãe, e talvez às vezes, por mais despreparados que às vezes os nossos pais são no início da carreira deles, mas eles cumpriram a carreira. Se eles não tivessem cumprido, vocês não estariam aqui corados, bonitos, cheirosos, penteados, todo mundo aqui arrumadinho. Seus pais cumpriram isso. Deus sustentou, te deu comida. Talvez um dia não tinha nada além de arroz, mas num outro dia tinha tudo. Mas o Senhor tem nos mimado. Eu gosto muito de Jeremias quando ele diz que o nosso Deus com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Deus vem nos atraindo com atos de bondade o tempo inteiro. São amigos que Deus coloca na nossa vida, é a família, é a casa, é o trabalho, é a profissão, são os talentos, os dons que Deus nos dá, é o sustento diário, são os momentos extremamente aprazíveis da nossa vida, são os momentos difíceis que fazem com que a gente se volte para Deus. Mas finalmente, especialmente, nós temos a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo e a obra que Ele realizou em nosso favor. E esta obra que Ele realizou, o apóstolo Paulo falando sobre ela, ele vai descrever, eu gostaria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 1, ele vai descrever isso de uma forma muito bela, cantando uma música. Isso que Paulo coloca aí no capítulo 1 da carta aos Efésios, é uma música, um hino, uma doxologia a Deus por aquilo que Deus te deu. Esses são os mimos de Deus. Quando o salmista diz, agrada-te do Senhor, então fala, fica contente com o que Deus está fazendo com você. Em vez de olhar aquilo que está acontecendo na vida do ímpio, fica feliz com o que Deus está fazendo com você. Olha aí, a partir do versículo 3, eu vou ler, quero que você preste bastante atenção nesse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esses são os mimos de Deus por você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele pagou o preço da nossa redenção através do seu Filho Jesus. Ele nos resgatou, enviando para nós essa mensagem, revelando o Evangelho para o nosso coração. Ele enviou o seu Santo Espírito, colocou dentro de nós como um selo que garante que nós chegaremos lá na glória eterna. Esses são os mimos de Deus. E então, o que o salmista está dizendo antes do apóstolo Paulo, antes da vinda do Messias, mas confiado naquilo que ele acreditava que Deus iria fazer, é: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. Ou seja, fica feliz, fica contente com Deus. Porque se Deus, nós repetimos isso aqui muitas vezes, se Deus não for o suficiente para me contentar, nada nesse mundo é. E aí nós descobrimos um dos problemas. A nossa indignação, a nossa raiva e às vezes a nossa inveja da impunidade que prospera, na realidade ela tem como fonte uma insatisfação com o que a gente tem. Quando a gente fica insatisfeito com Deus, que a gente fica olhando para o lado de fora. E quando a gente está satisfeito com Deus, a gente não fica dando atenção demasiada ao mal que prospera. A gente dá atenção para Deus, para as verdades de Deus, para a missão que Deus nos deu, para o trabalho que nós devemos exercer nessa terra, de sermos sal e luz. E é interessante, quando ele completa isso: agrada-te do Senhor e ele fará aquilo que deseja o teu coração. Deus não está falando de coisas. Davi não está falando de coisas. Se você pensar que Davi é rei, o que um rei deseja? Ele tem tudo. Especialmente um rei como Davi. O que um rei deseja? Davi não está falando sobre isso. Ele está entregando um reino para o filho. Você acha que o filho está preocupado em ter um pouquinho mais de dinheiro, ter um pouquinho mais de ouro, ter um pouquinho mais de alguma coisa desse tipo? Ele já tem tudo. Ele nasceu ali e viveu ali, está desfrutando daquilo ali. Não é disso que Davi está falando. Quando Davi diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, ele está dizendo assim: quanto mais feliz, contente você estiver em Deus, mais o Senhor vai promover na sua vida que você tenha ainda mais dele. Porque quando eu me satisfaço com Deus, o que eu quero mais na vida? As coisas, ou eu quero mais de Deus? Quero mais de Deus. Quando você vai no Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo falando: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? O que nós mais precisamos? É de Deus na nossa vida. Você pode ter muitas coisas na vida, mas nenhuma delas será suficiente. Apenas Deus satisfaz o nosso coração. E quando a gente descobre uma coisa que satisfaz o coração, a gente não vai atrás das outras. A gente vai atrás daquela que realmente satisfaz. Então quando ele diz: e ele satisfará os desejos do teu coração, um coração que está se agradando com Deus, ele só deseja Deus. Então isso daqui não é para você querer chegar: olha, Senhor, estou contente com o Senhor, então agora me dá isso, me dá aquilo outro. Não. Se eu estou contente com o Senhor, o que eu mais quero é um pouco mais do Senhor. O nosso Deus é confiável, compensa, nos
tranquilizarmos em Deus. E esta são as próximas duas palavras. Entrega o teu caminho ao Senhor, está no 5 e no 6. E o 7 a 11, descansa no Senhor. A ideia é a seguinte, a ideia é que você nunca pôde, e não pode, e nunca poderá governar o seu caminho. Quem governa o seu caminho é Deus. Então aqui, não é que eu tenho algo que está fora do governo de Deus e eu vou entregar no Senhor. A ideia do entrega o teu caminho ao Senhor, ela está relacionada com se aquieta no governo de Deus. É a ideia de que você está num carro tentando pular para o banco do motorista quando ele está ocupado. Essa é a ideia dessa expressão, entrega o teu caminho ao Senhor. A ideia é, fica quietinho e tranquilo no banco de passageiro. Porque quem governa esse caminho é o Senhor. Entrega teu caminho a Ele, não tenta governar o que você não pode, mas confia na direção de Deus. E o último termo que ele usa aí é descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Essa é a ideia de você ficar quieto. Descansa. Uma vez eu estava muito irritado, cheguei para um rapaz para conversar com ele, eu não vou contar o assunto para vocês, mas ele falou uma expressão que o pessoal até briga comigo de vez em quando, né? Ele bateu no meu peito e falou assim, aquieta teu coração, varão. Aquieta teu coração, varão. Aí eu falei, tá bom, tá certo, eu tenho que aquietar mesmo. Essa é a ideia, descansa no Senhor fica quieto. O que ele estava querendo dizer para mim não é para eu parar de... O que ele está dizendo para mim é, fica quieto. Não fala. Não fala que o que você está querendo vir discutir para mim, eu já resolvi. Está resolvido. E era exatamente essa a ideia. Depois, alguns anos depois, a gente conversou. E ele falou, não, quando você veio todo irritado, eu sabia já o que você ia pedir, e eu já tinha concordado antes de você falar, então eu respondi, aquieta teu coração, o que você queria, antes de você falar, eu já fiz, já está tudo certo. E é isso que Deus faz com a gente. Quando você lê, por exemplo, o Senhor falando no final do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, viu, fica quietinho, que eu já sei o que você precisa, eu já tomei as providências para dar o que você precisa, eu já fiz tudo que precisava ser feito, você não precisa falar mais nada. Eu sou Deus. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que tem que fazer. Eu tenho poder para fazer. Então não é você que tem que vir aqui me convencer de alguma coisa. E é isso que Davi está dizendo. Você não tem que convencer Deus de nada. Você não tem que convencer Deus a acabar com o mal do mundo. Deus tem esse mundo sob o governo dele. Ele sabe até onde o mal vai. Ele sabe o dia de cessar o mal. Ele sabe como lidar com o mal. Deus sabe disso. Se aquieta. Não te irrites com a impunidade, com a iniquidade que prospera. Nosso Deus é confiável. Se você tem se incomodado como eu, muitas vezes tenho me incomodado também, com esse mal no mundo, com tudo que vai acontecendo, lembre-se, o Senhor é confiável. Nós não precisamos ter medo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle. O que nós temos que fazer é confiar, nos alegrar, e nos deleitarmos naquilo que Ele nos tem dado. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Nós temos que nos deleitar na graça e na misericórdia do Senhor. Confiar nele e descansar. Ficar quieto. Nós não temos que reclamar diante de Deus. Se você ler um pouco mais adiante, você vai encontrar um outro homem, Asaf, indignado com a prosperidade dos maus. Mas de repente, Asaf entra na casa do Senhor, contempla a casa do Senhor, lembra das promessas de Deus e o texto diz que então Asaf se calou. Se calou por quê? Porque ele sabe que Deus há de resolver todas essas coisas. Mas que o que cabe a nós realmente é nos satisfazermos em Deus.